Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, bem-vinda, tudo bom? Boa noite, Carol, boa noite, Muniz, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste também. Boa noite, Vera, hoje aqui pertinho no estúdio. Muito bom. Vera, vamos começar falando sobre a questão das Big Techs, né? E essa polêmica aí toda sobre o PL das fake news. O ministro Alexandre de Moraes chancelou o inquérito da PGR para investigar Telegram e Google. Pois é, Carol, em mais uma iniciativa aí para cima das Big Techs, foram várias nas últimas semanas. Ele já tinha dado uma decisão para que o Google tivesse de retirar do ar aquela busca direcionada para falar mal do projeto das fake news. Depois mandou o Telegram também retirar uma mensagem que ele mandou aos seus usuários com críticas ao projeto e várias informações erradas. E agora chancelou essa ideia da PGR de fazer um inquérito para investigar a atuação dessas duas empresas nesses dois episódios. Então, aquelas críticas que vêm se avolumando à atuação do ministro Alexandre de Moraes como excessiva, ele tenta dividir um pouquinho aí a responsabilidade. Ele tira um pouco de dentro do inquérito grande das fake news, que é presidido por ele, e abre uma investigação específica sobre essas empresas. E aí que vai ter a Procuradoria-Geral da União, da República, né? O Ministério Público como também protagonista. Então ele está dividindo um pouco o protagonismo para não ficar avisado como aquele único que está atuando para combater as empresas, para combater fake news, etc. Mas é isso, é uma nova frente. O inquérito das fake news segue aberto. Também o Supremo Tribunal Federal deverá julgar algumas ações que falam a respeito do Marco Civil da Internet e, portanto, vão ter atuação direta nessa questão de regulação das Big Techs. Esse assunto está na ordem do dia no Congresso, agora no Ministério Público e no Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro, com isso, é uma decisão dele, mas provocado pelo Ministério Público, e ele, de alguma maneira, divide um pouco as atenções e o protagonismo com os procuradores ao autorizar esse novo inquérito. O Vera, ontem à noite teve a soltura do Anderson Torres, né, ex-ministro de Justiça, o que certamente soou ali como um alívio para os bolsonaristas, aquele receio de delação, mas esse alívio talvez tenha durado pouco, né, porque hoje de manhã já teve operação contra o Marcelo da Silva Vieira, que tem relação ali com aquela investigação do caso das joias, que também, claro, atinge o ex-presidente Bolsonaro, né? Pois é, o que aconteceu, Muniz, agora com essa abertura de várias frentes de investigação é que o Bolsonaro tem vários ex-assessores, muitos deles assessores diretos, como o Mauro Cid, outros ex-integrantes do primeiro escalão, como é o caso do Anderson Torres, e agora um funcionário da própria presidência da República em investigações que são ligadas a ele e que todas elas têm, de alguma maneira, como mote ou o ataque à democracia em alguma medida, ou essa questão de apropriação do Estado em benefício do próprio presidente. Então, essa questão das joias é uma questão da qual ele tentou se desvincular, dizendo que não atuou diretamente para liberar esses presentes. E o que se quer com essa investigação sobre o ex-responsável pelo setor de documentação histórica da presidência da República é esclarecer se o próprio Bolsonaro agiu por intermédio do Mauro Cid ou diretamente para liberar aquele conjunto de joias mais caro que foi apreendido pela Polícia Federal lá atrás, na Receita Federal, aliás, lá atrás em 2021, quando um então assessor do Ministério das Minas e Energia tentou entrar com aquilo dentro de uma mochila, ou seja, sem nenhum tipo de legalização, sem nenhum tipo de registro. Foram várias as tentativas de liberar essas joias, que são estimadas em mais de 16 milhões de reais, um conjunto que tem ali um colar muito vistoso de diamantes, brincos e outras
outros ornamentos, e que nunca chegou a ser liberado pela Receita porque nunca se cumpriu o básico, que era registra e aí já deixa como parte do acervo público. Todas as tentativas de liberação tinham essa dúvida de para onde iria esse conjunto de joias depois, e a Receita foi muito firme em manter. Quando ele depôs, no início de março, no meio de março ali, esse funcionário chegou a dizer que o Bolsonaro estava numa ligação que o Mauro Cid fez para ele, querendo liberar, pedindo para ele mandar um ofício para a Receita para tentar liberar as joias. Então, é essa participação específica do ex-presidente que se quer investigar agora. E isso vai fechando o cerco em relação ao Bolsonaro, porque ele sabidamente tinha esses assessores que quebravam galho para ele, que faziam tudo, mas ele era muito descuidado, pouco cuidadoso nas suas comunicações telemáticas. O uso do WhatsApp era coisa corrente por parte dele para tomar suas providências ali. Então já tem apreendido o celular do próprio Bolsonaro, por causa daquela investigação sobre o seu cartão de vacinação, o celular do Mauro Cid por causa dessa investigação, mas são muitos os inquéritos aos quais ele está ligado, e as informações do Anderson Torres, aquela minuta de golpe, outras informações também estão coletadas lá no inquérito do 8 de janeiro. Então, tudo isso, de alguma maneira, vai conversar, vai dialogar. Os elementos de prova de um inquérito podem ser solicitados no outro. Também tem essa facilidade que o Alexandre de Moraes está em quase todos eles, então ele mesmo pode solicitar e ele mesmo pode autorizar. E aí, isso vai enredando o Bolsonaro numa série de investigações. Então, foi visto, de novo, com um certo temor, essa operação realizada para apreender o celular de mais um ex-assessor do ex-presidente da República. Hoje o advogado do Anderson Torres diz que não tem possibilidade de delação premiada, né? Fica a dúvida, como a gente falou ontem, sobre Mauro Cid, que trocou de advogado, né, Vera? Pois é, como eu falei ontem e hoje, mediante as apurações que eu fiz, eu tenho mais certeza disso. A soltura do Anderson Torres veio num cálculo ali do Alexandre de Moraes de que a permanência dele preso com aquela reiterada alegação de que ele estava passando por problemas psicológicos traria mais desgaste do que benefícios. E aquela comparação com a Lava Jato e com o uso de métodos heterodoxos para se forçar uma delação não é algo que o Supremo queira neste momento em que ele anulou várias coisas da Lava Jato e que ele tem ministros lá muito críticos à atuação da Lava Jato. Então, estava causando um certo desconforto e ele preferiu mandar o Anderson Torres para casa. Mas o que os ministros dizem, muitos deles, é que o conjunto probatório que já existe contra o ex-ministro da Justiça torna, de certa maneira, desnecessário que ele faça uma delação para que muita gente se complique e não só ele, que tem muita coisa ali. Da mesma maneira que esse coronel Mauro Cid é uma bomba relógio em potencial, delatando ou não, pelo fato de estar envolvido em muitas coisas. Além desses casos que eu falei da vacina, da liberação das joias, não nos esqueçamos que ele é investigado por uma série de saques em dinheiro e também pagamentos de contas da família Bolsonaro, da família direta do Bolsonaro, da Michele, do Palácio e outros tantos. Então, é alguém que tem muitos nós e muitos fios desencapados. Então, quando eu pergunto essa coisa da delação, todo mundo fala, olha, talvez não seja o mais importante isso, talvez não vá ser necessário. As contradições inerentes ao próprio caso e o que já se tem de elemento de prova a partir de busca e apreensão, de análise de celulares, pode tornar uma delação algo não necessário aí, não tão relevante nesses casos. E o Ciro Gomes, Vera, voltou, né? Ele voltou a fazer aparições públicas, a dar declarações depois ali das eleições e da posse, e voltou a fazer críticas ao agora presidente Lula, né? Pela situação aí do país. Ele ficou um bom tempo na miúda, uma espécie de quarentena verbal ali, para alguém que fala muito e sempre é muito eloquente como o Ciro. Imagino que deva ser um exercício e tanto ali, ficar fora de cena esse tempo todo. Então, 7 meses depois do resultado das eleições, ele fez uma reaparição ao fazer uma palestra para estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E aí voltou
a fazer essas críticas ao Lula. Diz que o Lula é um responsável pela volta do reacionarismo ao Brasil. Fez críticas ao ministro Fernando Haddad, diz que está entregue à banqueirada. Enfim, uma série de críticas que vão colocá-lo numa rota de colisão com o seu partido, o PDT, porque ele ficou esse tempo todo recolhido, ele nunca manifestou apoio direto ao Lula, mas o PDT está no governo, o presidente do partido é ministro do Lula. Então, vai se tornar mais ou menos insustentável essa situação em que, se ele voltar à política e voltar nesse tom, como é que ele vai fazer quando a bancada do seu partido votar a favor do marco fiscal proposto por este ministro, que ele diz que está a serviço da banqueirada? Então, vai criar uma situação muito complexa de contradição, em que ou ele vai ficar alguém ali meio longe da política e, portanto, com licença para fazer as críticas enquanto o seu próprio partido está no governo, ou ele vai buscar um novo caminho partidário. Lembrando que não são muitos os que restam para o Ciro Gomes, porque ele já teve em praticamente todos os partidos e hoje todos os partidos da esquerda estão, de alguma maneira, no governo Lula. Então, é um posicionamento político complexo esse do Ciro. Foi só uma espécie de um aperitivo da volta dele, essa palestra. Mas eu vejo que os espaços políticos para ele vão se fechando à medida que ele está intensificando essas críticas ao Lula e ao PT, mas os partidos de esquerda estão dentro do governo. Vera, podcast 2+1 dessa semana, excepcionalmente, sai hoje, né? Você estava gravando agorinha. Estava gravando agorinha. Essa semana os horários foram todos meio malucos. Eu viajei ao Rio, a Fonte também não podia fazer ontem, mas vai ter 2+1, gente, só está um pouco atrasado, mas sai ainda hoje, mais tarde. A gente fez com o secretário de Governo e Relações Institucionais do Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, que também é presidente nacional do PSD e vive essa situação aí de ser governo Tarcísio, portanto, de um governo ligado ao bolsonarismo, e ter 3 ministros na base de sustentação do Lula. A gente falou muito sobre essa dupla ali, atribuição do partido hoje, o que isso traz de contradições ou não, e como o partido vai se posicionar em questões como essas do marco fiscal, da questão das privatizações. Então, foi uma conversa bem interessante para entender essa política real e muitas vezes ali difícil para quem está de fora entender como alguém pode ser base do Tarcísio e base do Lula. A gente explica lá no 2+1. Só o Kassab, né? Que não é nem como é que ele falou? Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Quando perguntaram o que o PSD ele levou ia ser, ali ao estado da arte, né? E ainda tem eleição municipal de São Paulo que já está movimentada e todo mundo quer saber para que lado vai o grupo do Tarcísio, né, Vera? É isso. Então, uma conversa bem interessante para maratonar aí no fim de semana. Então tá bom. Vera, obrigada. Bom fim de semana para você. Boa noite. Até semana que vem. Bom fim de semana a todos. Até segunda. Tchau, pessoal. Valeu, Vera. Intervalo, voltamos já já.